Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Muito bem, nós estamos então oficialmente abrindo o nosso Bem Amigos, hoje recebendo o Arão, titular absoluto do time do Flamengo, e a estreia do nosso Everaldo Marques aqui. Como já dissemos, seja muito bem-vindo e faça muito sucesso. E o Guga Villani, o Gustavo Villani, mandou aqui para completar a escalação. Então, aqueles que vão vender as emoções dos dois jogos de amanhã, amanhã Grenal, aqui no Sport TV. Ele manda assim, Inter, Universidade Católica, 7h15, botou comigo, Lédio Carmona e Pedrinho. Então, o Villani, o Lédio Carmona e o Pedrinho. E depois, às 9h30 da noite, logo na sequência, Luiz Carlos Júnior, PVC e Caio Ribeiro vão estar com América de Cali e Grêmio. Nós vamos falar bastante dos outros jogos, da estreia de todos os times brasileiros da Libertadores, mas agora começamos a conversar com o Arão. Você me permite uma primeira pergunta e depois ficar à vontade para vocês? Arão, na outra vez que você esteve aqui no programa, nós conversamos sobre isso. Você foi campeão mundial. Podia ter sido no jogo com o Liverpool, depois vamos falar disso também. Você foi campeão mundial com o Corinthians. Eu estava lá em Tóquio, estava fazendo o jogo. Depois foi para o Botafogo e brilhou no Botafogo. E teve uma saída meio conturbada, veio negócio na justiça, ficou no Botafogo, vai para o Flamengo. Foi para o Flamengo, mas teve um momento no Flamengo, me entendam a expressão que eu vou usar, não é ofensiva em hipótese alguma, é uma expressão que minha avó usava, meus pais usavam, eu continuo usando até hoje. Teve um certo momento, você era meio que o patinho feio da história, tá certo? Certo. A torcida reclamava, vaiava. Aí, é verdade que no primeiro jogo que o Mister dirigiu o time do Flamengo com você, contra o Madureira, se não me engano, ele passou o jogo inteiro pegando no seu pé? E dizendo, não é aqui, vai ali, não é desse jeito, vai aqui, vai da lateral do campo. E o tempo inteiro, e dali pra frente você virou um jogador fundamental, ídolo do time do Flamengo, e fundamental no equilíbrio, depois eu queria que o Júnior e o Tita falassem disso, e o Muricy, no equilíbrio ali do meio-campo do time do Flamengo. Foi assim mesmo? O Mister passou o jogo inteiro atormentando seu ouvido? Não só o jogo, mas antes, depois. Foi justamente por conta dessa palavra que você falou, Gal. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui com esse time recheado de estrelas. Por causa do equilíbrio. Na época, acho que era o Caio que estava jogando pela esquerda. E aí ele saiu com uma bola e era para mim fazer o equilíbrio. E como a gente estava treinando 10 dias, era um movimento que poucos treinadores fazem aqui no Brasil. E que ele me cobrava muito. E aí eu demorei a fazer o movimento e depois eu acabei que não fiz o movimento. E o que ele gritava ali na lateral? Essa daí foi o famoso Tamal Arão, né? Que ele gritou, né? Eu tinha que cobrir, o Caio saiu com a bola, eu tinha que cobrir o Caio e não cobri, né? E ele falou, tá mal, mas ele não falou que eu tava jogando mal, né? E depois, claro... Tá mole que ele falou? Tá mal. Ele quis dizer que eu tava mal posicionado, né? Eu tava mal em campo, tava mal posicionado. E daí, a partir daí, todo mundo falou, tá vendo? Até o Mister tá dizendo que o Arão tá mal, E foi um gancho, né, que a torcida pegou. E depois ele teve que explicar. Ele falou, não, aí acho que foi uma jornalista portuguesa que usou até esse termo, falou, pra mim, acho que o Arão, tá todo mundo dizendo que o Arão é o patinho feio, e aí ele veio e falou, não, pra mim ele é o ganso, alguma coisa assim, é um baita de um jogador, e me elogiou. E foi por conta disso, por conta do equilíbrio. Um cisne. Um cisne, isso. Foi isso, eu não lembro do termo usado, do animal também, né? E aí ele foi por conta do equilíbrio, que eu não tinha feito o equilíbrio correto que ele pediu. E aí eu tomei essa chamada aí. E ele fez isso com vários jogadores. Essa daí foi a mais fraca. Agora, nesse final de semana, o Michael... Nesse final... O quê? Conta uma mais forte, então. Não, essa daí já teve várias. Já teve pergunta de jogador se ele tava pensando que aquilo ali era videogame. Já teve de tudo ali, né? Já perguntou para jogador se o cara tinha dormido bem. Isso no intervalo do jogo, isso não era antes. No intervalo, né? Eu falo, meu amigo, vem aqui, você dormiu bem? Você descansou bem? Não tá acontecendo algum problema, não é possível. Então, assim, aquele Tamal Arão ali foi um dos menores, mas... E todo mundo já se acostumou com esse estilo dele, ninguém se ofende, porque o Michael sofreu agora nesse 4x1 do final de semana, ele passou no ouvido do Michael, e o Michael ainda jogando pela esquerda fica pertinho dele ali, né? Sim, os laterais ali sofrem, né? O Felipe ali, o Rafinha também sofre.
Mas assim, a gente se acostumou, porque quando ele chegou a gente já sabia que ele era um treinador que gostava de cobrar muito, né? Que era bastante intenso. E a gente também se acostumou. E depois a gente vai conversando, a gente vai explicando para ele que algumas palavras que ele usa no cotidiano português, para nós aqui é muito ofensivo. Ele aceita? Aceita. É um cara que escuta bastante. Depois, claro, ali as coisas de jogo é uma coisa que é normal, né? Às vezes ele é um pouco mais explosivo, mas é o jeito dele. Vocês estão vendo a imagem do Mister ali, esbravejando ali na lateral do campo. Mas depois ele fala muito bem e a gente entende o que ele quer e os resultados estão aparecendo, então é isso que importa. Então diga da importância dele nessa sua virada. Você sai do jogador que a torcida pegava no pé e reclamava para um jogador fundamental no time vencedor, no grande time que é o Flamengo hoje. Primeiro a posição, né? Eu tinha mais liberdade para sair e fazia gols e dava mais assistência. Hoje eu não tenho tanta liberdade para sair, quem faz mais isso é o Gerson. Então hoje eu estou mais de primeiro volante, dando mais cobertura, equilíbrio, fazendo equilíbrio. E depois nessa parte tática, né? De entendimento do jogo, de como entender, como se posicionar. Apesar de eu jogar minha vida toda até o Botafogo de primeiro volante, muitas coisas eu não sabia, muitas coisas ele também queria que eu fizesse que a gente não sabe, né? Que eu não sabia. Então ele queria um movimento, eu falava, pô, isso aí não sei se vai dar certo. A gente fica até meio... Fiz, né? Eu nunca fiz isso, eu nunca vi isso, pô, já tive um monte de treinador e nunca ninguém me explicou isso. E depois você faz, claro, porque ele é o treinador, e aí depois você vê dar certo, você fala, caramba, pô, eu nunca pensei dessa forma, e ele tem razão. Então, não só eu, né? Porque assim, apesar da minha mudança, talvez eu tenha sido uma dos jogadores mais características mesmo da mudança do Flamengo, mas é um todo, né? Eu não jogo sozinho, não adianta nada eu estar marcando e pressionando o cara bem se tem um atacante que está sobrando do lado. Então, não vai adiantar nada. Então, quando o time todo tá focado e tá ciente daquilo que tem que fazer dentro de campo, não só o meu trabalho, como de todo mundo fica mais fácil. Gente, por favor. Lembrando o seguinte, né, Galvão, que antes da chegada do Jesus, o Arão teve uma fase excepcional no Flamengo. Muito boa. Foi capitão, foi para a seleção brasileira. Né? Aí depois caiu. Mas ele caiu junto com todo mundo que caiu, entendeu? Então eu acho que a maior virtude do Jesus nesse período foi visualizar nele o cara que poderia se encaixar no esquema. A mesma coisa do Gerson. A gente estava acostumado a ver o Gerson, né, jogando quase de camisa 10 no Fluminense, porque ele sempre foi destaque, foi um jogador realmente que chegava à frente para fazer. Eu tinha as informações de um compadre meu italiano que ele jogou na Fiorentina como segundo homem de meio campo, né? Mas a visualização do Jesus, das características dele, para poder implantar esse novo modelo de jogo, eu acho que foi o achado. Depois ele ajustar o posicionamento, aí vai tranquilo, né? Então, exatamente em cima disso, né? Temporada passada foi espetacular. Você está pensando em seleção brasileira ainda, né? Porque, quer dizer, não só você, mas muitos jogadores do Flamengo em função de tudo que fizeram o ano passado. Júnior, pô. E ele é novo, tá com 27 anos. Se eu não pensar em seleção agora, né? Quando é que a gente vai pegar? Ganhando tudo, a gente jogando no todo o maior clube hoje do Brasil, né? Porque a gente tem ganhado tudo, digo, em resultado e em torcida também, nem se fala. Depois as apresentações que a gente vem fazendo, depois individualmente, claro, também. Propriamente contra o Liverpool na final do Mundial, porque a gente tem muito aquele pensamento, não, a gente não sabe se o time brasileiro vai chegar lá e vai jogar de igual para igual com os times lá de fora. E a gente provou que não, a gente jogou de igual para igual com eles, né? Claro, a gente teve dificuldade, como todo mundo tem. Você acha que a parte física teve um peso grande naquela final? Não sei se o Flamengo estava com 68 jogos e o Liverpool com 36. Se não me engano, o número era acho que 29 para 74. Então era mais ainda. É considerável, né? É considerável. O dobro, né? Então, assim, é muito jogo, né, que a gente tem aqui. A gente vai vendo aqui, a gente tá quarto e sábado desde praticamente quando a gente começou. Né? A gente começou ainda depois de 4 jogos, né? Na Taça Guanabara, e mesmo assim a gente não para. É quarto e sábado. O próprio Galvão agora citou agora, final atrás de final, jogo decisivo, clássico, toda hora. Você não tem como aquele jogo que você vai falar assim, não, pô, esse aqui a gente vai fazer 3-0 no primeiro tempo e depois a gente vai controlar. Não tem como, a gente vai no limite todo o jogo. Então, assim, pode ser que tenha sido um fator determinante, né? Mas eu acho que a gente jogou bem também. A gente teve chance para empatar o jogo também. A gente teve chance para poder fazer o gol. A gente viu algumas imagens depois e tivemos a chance para poder fazer. O último lance de levar a decisão para o pênalti.
quando tava 0x0 também, a gente teve uma chance, essa mesma do Gabriel. A gente fez uma jogada ensaiada num escanteio, onde o Arrascaeta tocou pro Gabriel dentro da área e acho que foi, não sei se foi o Alisson que tirou, um zagueiro que tirou, tava entrando 3 jogadores sozinho. Verdade. Então, assim, foi alguma coisa que se ele acertasse o passo, se a bola estivesse um pouquinho mais para frente, o cara ia chegar e fazer o gol. Então... Queria aproveitar a tua presença aqui, porque tem aqueles torcedores mais fanáticos do Liverpool, ou mais fanáticos pelo futebol inglês. É o grande campeonato do mundo hoje, certo, Petkovic? A Premier League é o grande campeonato do mundo. Mas aí veio toda uma história, e quando o Everaldo está dizendo que sofreu com a história nas redes sociais, eu apanhei de tudo que é lado, porque eu passei o tempo todo dizendo que jogou de igual para igual, sim. O Liverpool teve mais força para essa diferença de jogos, né? Posso usar a frase que você usou no final do primeiro tempo? Claro. Quando acabou o primeiro tempo, o Júnior, nós nos levantamos para fazer um intervalo, o Júnior bateu nas minhas costas, na minha perna e falou assim: o monstro não é tão feio quanto pintaram. Pessoal, mesmo sem ter terminado a faculdade, esse foi o valor que eu fiz no mês passado trabalhando de casa, 100 mil reais. Isso equivale a 10 vezes o salário de um médico recém-formado. Você quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.